Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dentro de mais alguns instantes estaremos iniciando a celebração da Santa Missa, direto da capela de Santo Antônio do Asilo em Conceição de Macabu. Convidamos a todos em casa para estarem rezando junto conosco. E vamos então, para isso, silenciar o nosso coração e se colocar na presença de Deus. E vamos suplicar a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Enquanto esperamos o início da Santa Missa, você em casa pode ajudar para que mais pessoas possam estar rezando junto conosco. Então, compartilhe essa live ou inicie uma sala de vídeo. E vamos aguardar o início da missa em silêncio. Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais essa Santa Missa, no 16º domingo do Tempo Comum. A missa de hoje tem as seguintes intenções: pedidos especiais pela saúde dos familiares Rocha e Freire, pelos 40 anos de casados de Vicente e Euzenir, pelo fim da pandemia, pelos falecidos Senhor Juvenil Bonfim, sétimo dia, Senhor Nelson Garcia, pelas almas do purgatório. Fonte e ápice da vida cristã, a Eucaristia nos proporciona a experiência da bondade e da justiça de Deus. Paciente conosco, Ele vem em nosso auxílio com o seu Espírito, para que o joio existente em nosso meio e em nosso interior não nos desanime do anúncio do seu reino. Celebremos com alegria o Senhor que é bom, clemente e fiel. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos que me guiam.
tua vontade, para viver o teu amor. Vive aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos os presentes. Bom dia. E bom dia para aqueles que em casa nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. Colocamos sobre o altar do Senhor todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Colocamos pelo mundo inteiro, pelo fim da pandemia, colocamos pelas nossas famílias, pelo nosso país, pela nossa paróquia de Conceição de Macabu. E nos colocamos também nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos dê a conversão de que nós precisamos, para assim bem viver a fé cristã. Então, no início desta Santa Missa, vamos fazer o nosso ato penitencial, fechando os nossos olhos, nos colocando na presença de Deus, para suplicarmos o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos com alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais os pecados do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós todos os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus.
glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostrais a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. As ações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios que eu vi nos pequenos, Pai. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do horto, que aqui se fazem presentes, meus caríssimos irmãos e irmãs, que estão presentes nesta Santa Missa, aqui na capela do Asilo Santo Antônio, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, na transmissão desta Santa Missa e rezam conosco. No domingo passado, se iniciou a leitura do chamado ciclo das parábolas, que está contido a partir do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, e que nós estávamos meditando a respeito da parábola do semeador, no domingo passado. Todas as parábolas, elas têm como objetivo explicar ao povo mais simples, de maneira simples, sem ser simplória, o reino dos céus. Agora, porém, no Evangelho de hoje, continuando este tema das parábolas, o Senhor Jesus, ele quer explicar a presença do reino dos céus no mundo. Todos se recordam que no domingo passado, Jesus falava a respeito dos frutos da palavra, que a palavra é sempre perfeita. Os solos onde a palavra é plantada, ou seja, os corações, é diferente. Por isso que os frutos vão ser diferentes. A palavra é sempre perfeita. Hoje, as 3 parábolas que nós ouvimos, elas querem falar a respeito da presença do reino no mundo. É o grande tema do Evangelho de hoje. Você pode anotar nos comentários, aqui o pessoal vai repetir comigo para fixar bem. A presença do reino no mundo. Repete comigo. A presença do reino no mundo. E eu gostaria então de explicar essas 3 parábolas, não começando a primeira, mas começando da última, indo de trás para frente. Vamos começar a respeito da parábola do fermento. Eu creio que a maioria aqui já fez ou já tentou alguma vez fazer um bolo, não é verdade? Quem aqui já tentou fazer um bolo? Levante a mão. Isso, pois é. E saiu bem? Alguns sim, outros não, né? E todos em casa também já devem ter tentado alguma vez fazer um bolo na vida, né? Você tem os vários ingredientes para fazer um bolo, não é verdade? Farinha, ovo, açúcar, manteiga, leite. Depende, quem tem alergia à lactose não pode usar leite, tem que substituir, né? Mas quando você pega os ingredientes e mistura, fica uma massa homogênea, não é verdade? Você, depois que mistura os ingredientes, você não consegue definir o que está ali, não consegue separar, fica uma coisa só. Mas tira um desses elementos, para ver se depois, na hora de assar o bolo, na hora do resultado final, não vai fazer falta. E é justamente o Senhor nos chama a atenção para o elemento do fermento. Assim como o ovo e o açúcar que você coloca no bolo, você coloca o fermento e depois você não vê. Mas se você não bota o fermento, o que vai acontecer? O bolo não vai crescer, não é assim? E ele está ali de maneira discreta, invisível aos nossos olhos, mas se tirar faz falta. Assim, meus irmãos,
são os cristãos no mundo. Os cristãos não são pessoas diferentes das outras pessoas. Os cristãos não têm 3 olhos, 4 braços. Estão no meio do mundo e têm a responsabilidade de fazer o reino de Deus crescer. Se tirar os cristãos do mundo, fazem falta, porque aí o reino de Deus não cresce. E o reino de Deus, claro, precisa crescer dentro de nós para crescer no mundo também, não é verdade? Nós estamos passando por este tempo da pandemia, não é mesmo? Em que muitas atitudes são tomadas para proteger o povo, não é mesmo? Algumas cidades já estão flexibilizando, outras flexibilizaram, mas voltaram atrás, outras adotaram o chamado lockdown, não é verdade? Mas eu acho, meus irmãos, interessante o seguinte, principalmente quando se decreta esse chamado lockdown, eu estou falando certo? É isso, né? Fala assim, só os serviços essenciais podem ficar abertos, que é os mercados e as farmácias, ou seja, comer e remédio é o essencial para a vida do ser humano, e as igrejas não. Eu não estou questionando isso, meus irmãos, que todo mundo tem que vir à igreja. Eu sei que primeiro que quer dentro dessa cidade o melhor para o povo sou eu, mas a gente fica se perguntando, olha como é que está a mentalidade do mundo moderno. A fé não é essencial. Como a fé não é essencial, meus irmãos? É, sim. Só que agora, claro, esta fé, ela tem que ser trabalhada dentro de casa, até que nós possamos abrir as portas da igreja, e usando, claro, de criatividade, e sendo fermento na massa, não é mesmo, meus irmãos? Eu sei que nós estamos celebrando as missas, quase todos os padres estão transmitindo ao vivo, né? Mas nós que somos pastores do povo sabemos, isso ainda não é suficiente. Por quê? Se imagina pessoas que vão na missa todo domingo, ainda fraquejam na fé, ainda estão fracas na fé, imagina não indo. A gente sabe que tem pessoas que todos os dias estão rezando mais de um terço, acompanhando nossas lives, de outras paróquias também, acompanhando mais de uma missa. Tem gente que acompanha 4 missas por dia, que coisa boa. Mas a gente sabe que nem para todo mundo é suficiente. E é por isso que agora o nosso fermento, ele tem que se aparecer mais. E olha que é um elemento discreto. Ele não vai aparecer, o nosso fermento que faz o reino dos céus crescer, não vai aparecer dentro da igreja, para a nossa presença, mas vai aparecer dentro de casa, com as pessoas mais próximas, com os vizinhos. Ou seja, você tem que, dentro da sua realidade, ajudar as pessoas que estão fraquejando na fé, fazendo o reino de Deus crescer. E isso de maneira muito discreta nesse tempo da pandemia, mas tem que ser sempre. Se tira os cristãos do mundo, o reino não cresce. Se tira a nossa fé, o reino não cresce dentro de nós. Precisamos ter essa consciência que o Senhor fala a respeito disso. E é falando a respeito do crescimento do reino, é que eu vou para a segunda parábola. Sempre vai ser a segunda, de trás para frente, de frente para trás, sempre a segunda. É a parábola do grão de mostarda. Olha o mesmo elemento de semana passada, a semente. Meus irmãos, eu creio que a maioria aqui, não sei se você em casa, já deve ter visto um pé de mostarda, não já? Todos aqui, quem já viu um pé de mostarda? Levante a mão. Isso, só 3 pessoas aqui na capela, não sei se você em casa, né? 4 pessoas já viram. A mostarda, meus irmãos, no nosso país, é uma hortaliça, baixinha, assim. Estou aqui, mas tem que ir para a câmera também, né? Só que, na Terra Santa, na região onde Jesus viveu, a mostarda é uma árvore com mais de 4 metros de altura. E ela é plantada a partir de uma semente menor do que um grão de poeira. Ou seja, uma pessoa com problema de vista não consegue nem enxergar direito o grão de mostarda. E quando ela brota e cresce, é uma árvore imensa, com galhos tão grandes, uma copa tão grande que os pássaros podem fazer ninhos. Não fariam ninhos numa hortaliça, né, igual no nosso país, não é mesmo? E, meus irmãos, isso serve para nos demonstrar o que é a igreja no mundo. A igreja, ela começou com 12. E depois, claro, foi crescendo.
Mas quando ela ainda estava no início, muitos se perguntavam, mas se o reino dos céus é algo que vem de Deus, como é que a gente vai atingir esse mundo todo? Calma, o reino, a igreja começam pequenos e vão aumentando. A igreja que começou com 12 apóstolos, hoje ela tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e é justamente o lugar onde há espaço para todos, não é verdade? Eu gosto muito de uma frase de um pensador, grande pensador dos dias de hoje, que ele fala o seguinte: a igreja não é um castelo murado, se protegendo das ondas do modernismo. A igreja é uma casa de família, onde quem está fora pode entrar, quem está dentro pode sair, não é verdade? Quem disse essa frase bonita? Foi Papa Francisco? Não foi? Não, foi não. Dessa vez foi Leonardo Boff que disse isso. E eu acho isso muito bonito. Porque a igreja tem que estar sempre aberta ao mundo, meus irmãos. A igreja tem que estar sempre crescendo, sabendo acolher. E isso, meus irmãos, nos faz questionar também a respeito das nossas comunidades e da nossa ação pastoral também. Será que a gente não desanima quando a gente vê pouco? Eu sei, meus irmãos, que nessa vida de padre, estou na 3ª paróquia, mas quando a gente olha para trás é que a gente já está ficando velho, né? Minhas 2 primeiras paróquias, aqui em Conceição ainda não, eu tive 2 comunidades, uma em cada paróquia, onde só tinha um católico frequentando. Numa paróquia eu fiquei 4 anos, indo lá celebrar só com uma pessoa, e longe, não é perto não. E também, na 2ª paróquia eu fiquei 6 anos, indo, também longe, para uma pessoa só. E quantas pessoas me disseram, até padres também, desiste disso, pede essa pessoa para sair para outro lugar, para que continuar com isso? Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o reino é a semente de mostarda. Quando a gente desiste, não cresce. Quando a gente não planta, não cresce. A igreja hoje é uma instituição enorme, mas começou com 12. E nós nunca podemos desanimar. Pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, que tem planos para que essa semente cresça e vire uma grande árvore. E isso também vai nos levar, meus irmãos, quando se fala a respeito do crescimento, a primeira parábola de hoje, que é explicada pelo próprio Senhor Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Vocês sabem para que serve o trigo, não é verdade? Ele tem uma serventia, se moe para poder fazer a farinha, para poder fazer o pão, as massas, bolos, não é assim? E o joio? O que é o joio? O joio é uma espécie de erva daninha, ou seja, não serve para nada, mas que é muito parecido com o trigo. O Senhor fala a respeito de um homem que plantou o trigo no campo, mas o seu inimigo, sabe-se lá por quê, foi e semeou o joio no meio do trigo. E quando os empregados perceberam, primeira coisa que eles queriam fazer era cortar o joio fora. Só que o dono do campo, com toda a paciência, disse: não, deixa crescer junto. Na hora da colheita a gente separa, porque nessa hora, se tentar cortar agora na hora que está crescendo, pode arrancar o trigo junto, já que eles são parecidos. Meus irmãos, já que estamos falando a respeito da presença do reino no mundo, essa parábola nos serve também para pensar que o mal também está presente no mundo, junto com o reino, e que muitas das vezes o mal se apresenta com cara de bem, mas, e muitas das vezes o que acontece? Às vezes a gente quer eliminar logo de uma vez, às vezes a gente não tem a paciência, mas poxa padre, o mal tem que ser logo eliminado? Sim. O mal não é uma coisa boa, claro, senão ele seria uma contradição, o mal ser bom, Mas, meus irmãos, acontece que Deus é paciente, e Deus ele espera a conversão do coração. Essa parábola de hoje, ela não serve como nenhuma passagem da Bíblia serve para ficar classificando as pessoas, para dizer: eu sou trigo,
você é joio, não serve. Mas se servisse, vamos aqui fazer uma suposição. Vamos ser sinceros, o que eu seria? Eu seria o trigo. Realmente seria. A gente tem que se perguntar a respeito disso, meus irmãos. Deixa eu falar lá dos anos 90, antes de falar dos tempos atuais. Anos 90, minha adolescência. Eu estou ficando velho, volto a dizer isso, né? Lá nos anos 90, meus irmãos, a gente ia para a missa uma vez por semana, claro, e às vezes ficava impaciente de escutar o padre falando 10, 15 minutos. 15 minutos no máximo de pregação da palavra de Deus por semana. E isso era contra 3, 4 horas por dia que a gente passava em frente à televisão. Ou seja, é uma concorrência desleal. Deus está semeando a palavra em 15 minutos semanais e o inimigo está semeando o joio 3, 4 horas por dia. E agora você vem para os dias atuais. Se a missa passa de 1 hora, está todo mundo impaciente. Enquanto se passa por dia 8, 9, 10 horas nas redes sociais, meus irmãos. Que tem coisas boas, é verdade. Mas que muitas das vezes também ali o mal está disfarçado de bem para poder semear o joio no coração das pessoas. Mas acontece que Deus tem paciência conosco. E Deus espera, meus irmãos, a nossa conversão. É preciso deixar mais espaço para semear a palavra, para que essa palavra possa crescer em nós e crescer no mundo. Olha o grão de mostarda, é para crescer e virar uma árvore grande. Olha o fermento, é para fazer crescer a massa. E nós precisamos cada vez mais, meus irmãos, dar esse espaço da nossa vida para a palavra de Deus. Aconteceu uma situação, mais uma entre tantas, né, nesse nosso mundo, que gerou muita discussão nas redes sociais dentro da igreja, né? Que inclusive quando eu vi, eu até lembrei daquele episódio do Pica-Pau. Quem gostava do Pica-Pau aqui? Né? Tem aquele episódio lá do Pica-Pau que tentava voar numa vassoura. Aí tinha a bruxinha que falava assim, e lá vamos nós. Quando eu vi essa situação, eu falei, e lá vamos nós. De novo, né? Eu sei que apareceu nas redes sociais, já que quase todas as missas estão sendo transmitidas, né? Determinado padre de uma determinada diocese aí do Brasil, no meio da sua pregação, acusando o presidente da República de ser bandido, né? E dizendo que os fiéis que votaram nele deveriam se confessar. Quando eu vi essa polêmica, logo eu pensei, e lá vamos nós. E lá vamos nós. Meus irmãos, eu não estou aqui para julgar se ele estava certo ou errado, não tenho competência para isso. Mas o que se multiplicou a partir disso? Pessoas dentro da igreja criando atrito nas redes sociais. Lá vai os istas, progressistas versus tradicionalistas, né? Um vai acusando o outro, conservadores vão acusando os progressistas de comunistas, os progressistas vão acusando os conservadores de falta de profetismo. E como eu disse, e lá vamos nós. Meus irmãos, vamos parar de semear o joio no mundo. O inimigo já faz isso, para que a gente dentro da igreja vai ficar fazendo isso, meus irmãos? Como eu falei, eu não estou aqui para julgar o que o padre fez certo ou errado, mas eu estou dizendo que às vezes a gente fica perdendo tempo com essas brigas e não semeia o trigo, e o reino não cresce. A gente, claro, não pode separar fé e vida de maneira nenhuma, meus irmãos, mas nós precisamos saber que nós somos convidados a semear a boa semente no mundo e deixar que, em primeiro lugar, essa semente seja semeada em nossos corações. Nós deveríamos parar de perder tempo com essas coisas, sim. Mas foi um problema, daqui a pouco vai ter outro, e quando eu ver nas redes sociais outro problema parecido com esse, eu vou dizer para mim mesmo, e lá vamos nós. E vai chegar a hora, mas que nós possamos, meus irmãos, estar sempre evitando isso. Que nós possamos cada vez mais, meus irmãos, deixar que o Senhor semeie a boa semente em nossos corações.
para que nós possamos fazer este reino crescer no mundo, para que nós não deixemos que o joio vá tomando espaço do trigo, ou seja, que o maligno vá ocupando o nosso coração mais do que Deus, que quer semear a palavra em nós, para que essa palavra cresça em nossos corações e para que nós possamos também fazer crescer o reino de Deus no mundo. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs aqui reunidos, para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas. Nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários ao projeto de Jesus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães, para que por meio de palavras e do exemplo de vida, semeiem valores cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos de nossa comunidade, para que o Senhor os acolha em seu reino, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos de maneira especial pela saúde dos familiares da família Rocha, Freire e Quadro. Pedimos pelo fim da pandemia. Pedimos bênçãos de Deus para o casal Vicente e Euzenir, que completam 40 anos de matrimônio. E colocamos nas mãos de Deus as almas de nossos irmãos falecidos, por todas as almas do purgatório, pela alma de Nelson Garcia e por Juvenil Bonfim, 7º dia, para que Deus também console os seus familiares. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Possa agradar-vos a Deus as preces da vossa igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para chorar e sorrir.
seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve a minha fome em as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho não dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho não dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levastes à plenitude o sacrifício da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística Segunda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário a nosso dever e salvação darmos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor. Na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Juvenil Bonfim, que há 7 dias chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e santos apóstolos, com Santo Antônio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos e irmãs saudáveis em Cristo Jesus. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo para todos que nos acompanham. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra sereis salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em todo este altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come
Isso é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. És tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo, que iniciaste no sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, quero lembrar a todos que a nossa secretaria paroquial, ela continua funcionando apenas na parte da tarde, ou seja, de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 5 da tarde. O portão vai ficar trancado, tá? Por uma questão de segurança, mas você pode tocar a campainha para ser atendido de longe. E a secretaria paroquial está funcionando para você colocar intenções para a Santa Missa, né? Para entregar o seu dízimo, as suas ofertas, entregar doações para as famílias carentes e também para pegar a sua liturgia de setembro e outubro que já chegaram, tá? Nós, claro, ainda vamos divulgar na página do Facebook a programação desta semana, mas já quero adiantar o seguinte: sábado que vem, 25 de julho, é dia de É dia de quem? São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E nós vamos ter então a tradicional carreata em Conceição de Macabu, tá? E até então a gente tem feito uma mini carreata, que eu até apelidei de Bonde da Esperança. Já fizemos 13, olha só. Mas agora é carreata de fato, para todos participarem. Então às 10 horas da manhã no sábado vai ter a missa transmitida da Capela de São Cristóvão lá no São Henri, que é para pouca gente, né? Transmitida, não é aberta. E às 18 horas de sábado, a carreata saindo da usina e indo para o São Henri, e em frente à Capela de São Henri vai ter a bênção dos veículos. Aí sim, meus irmãos, todo mundo é convidado a participar. Vamos tirar o Fusca da garagem nesse dia, né? E vamos todo mundo tem que estar de máscara, não pode ficar saindo do carro, tá? Então a carreata, essa vai acontecer, tradicional. Sai lá da usina e vai para São Henri, todos estão convidados a participar, tá? Todo mundo que tem assim, pelo menos uma roda, né? Nem que seja de monociclo, né? Vai. É o de bicicleta, de moto, de carro, não vai de balão, né? Tá? Mas todo mundo é convidado para abençoar
os veículos no final da carreata. No domingo que vem, 26 de julho, é dia de Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. Portanto, é dia dos avós domingo que vem. 9 horas da manhã nós vamos ter a transmissão da Santa Missa. E a partir de 10 horas da manhã nós vamos estar iniciando uma serenata nas ruas de Conceição de Macabu. Também vou divulgar ainda com calma o trajeto detalhado. Mas a serenata vai sair ali do colégio Frei Valério, vai pegar ali a rua da Casa de Cultura, vai subir ali para Vila Nova, vai terminar na Capela Nossa Senhora da Luz, tá? Então, por onde a serenata for passando, ela vai homenagear os idosos em casa. Já que os idosos não podem sair, então a serenata vai homenagear. Mas ao mesmo tempo, a serenata vai passando e vai passando atrás também uma caminhonete para recolher doações para o asilo, tá? Então a serenata homenageia os avós e também quem puder doar 1 quilo de alimento não perecível para o asilo, a gente agradece, tá? Lembrando o que eu falei, julho é o mês dos avós. E nesse mês, os idosos do asilo eles se tornam os meus avós. E os avós de vocês também, tá? Então nós já tivemos o sarau no início do mês e agora no final do mês vamos então recolher mais doações aqui para o asilo, tá bom? Eu quero no final desta Santa Missa, mais uma vez rezar pela alma e pelo consolo da família do seu Juvenil Bonfim, de 7 dias de falecido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Todos possam ter um bom domingo, uma santa e abençoada semana e vamos todos para a carreata, sábado que vem. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.